quando o seu impossível se encontra com Jesus. Quando o seu impossível se encontra com Jesus. Certa vez os discípulos de Jesus, eles perguntaram para ele, mas como é possível? Então quem vai entrar no reino dos céus? Então Jesus respondeu algo muito importante, está lá em Mateus 19, 26. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus todas as coisas são possíveis. É muito interessante a gente pensar sobre Jesus. Sabe, o Evangelho de João vai dizer que Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. João 1:1 diz que ele era Deus e ele estava com Deus. Mas ele veio à nossa terra, ele veio ao nosso mundo como um bebê, como uma pessoa. E ele era absolutamente humano, igual eu e você. Talvez se Jesus entrasse por ali, sentasse em uma dessas cadeiras, a gente não saberia quem ele era, porque ele era uma pessoa comum. Ele tinha uma aparência comum, ele tinha uma voz comum, ele tinha costumes comuns da sua época. Jesus ria, Jesus trabalhava, Jesus chorava, ele comia, ele tinha fome, ele tinha sede. Ele andava por aquelas trilhas longuíssimas em Israel com as suas sandálias. Imagino que de vez em quando ele devia dar uma topada numa pedra, ai, né? Arrancar o dedão do pé, já arrancou o topo do dedo quando você tropeça? Acho que isso aconteceu com Jesus alguma vez, sabe? Ele era carpinteiro, então eu imagino assim que vez ou outra ele estava lá mexendo e de repente uma ferpa entrava no dedo dele, sabe? E ele falava, ai! Porque ele era um homem, ele era comum. E ele veio assim para se identificar com a gente. Mas sabe, tinha momentos no ministério de Jesus em que as pessoas viam que ele não era uma pessoa comum. Havia momentos em que ele se revelava como filho de Deus. Havia momentos que as pessoas falavam, quem é esse que ensina com tanta autoridade? Havia momentos em que Jesus falava uma palavra e as coisas mudavam e os milagres aconteciam. Havia momentos em que Jesus já não era mais um homem comum, ele era o Deus encarnado. E sabe que momento era esse? Era o momento quando ele se encontrava com o impossível. Quando Jesus se encontrava com o impossível, alguma coisa acontecia. Alguma coisa diferente acontecia. E sabe, impossível, você sabe que o seu impossível pode ser diferente do meu? É claro, tem coisas que são impossíveis. Eu não posso pular aqui e sair voando, é impossível, mas existem coisas que são impossíveis para você e que não são para mim. Porque a gente tem impossível da alma, a gente tem impossível da nossa história, a gente tem impossível da nossa situação. Há adolescentes que hoje de manhã falaram, é impossível eu tirar uma nota boa no Enem, né? Tem pessoas que estão falando assim, é impossível meu casamento ser restaurado, é impossível. É impossível eu sair da depressão. Eu acho que é impossível que aquele meu filho que está perdido volte. É impossível essa minha situação financeira, é impossível esse diagnóstico que eu recebi dos médicos, é impossível. E eu quero perguntar para você, eu tenho que perguntar isso para você nessa noite, qual é o seu impossível? O que é impossível para você? Qual é a sua impossibilidade? O que você chegou na sua vida e você diz, eu não tenho recursos, eu não tenho meios, eu não tenho resposta? E eu sei que muitos de nós têm aqui talvez alguns impossíveis que talvez as pessoas nem saibam, porque a gente não fala mais sobre eles. Mas nessa noite você veio a um lugar, a um ajuntamento, em que a gente chama o nome de Jesus. E Ele está aqui, no nosso meio. E quem sabe hoje não é a noite em que o seu impossível vai se encontrar com Ele. E algo novo vai acontecer. Lá no Evangelho de João, a gente lê várias histórias de homens e mulheres que tinham impossíveis diferentes, como eu e você temos impossíveis diferentes. E elas eram pessoas diferentes também. Homens, mulheres, pessoas muito ricas, pessoas muito pobres, pessoas muito prestigiadas, pessoas esquecidas, pessoas marginalizadas, pessoas que as pessoas nem olhavam mais na rua porque ele ficava ali jogado. Pescadores, autoridades romanas, autoridades políticas, dona de casa, vários tipos de pessoas.
se encontraram com Jesus, e todas elas, quando elas aplicaram fé e se encontraram com Jesus, algo aconteceu. Então eu quero dizer, seja você homem, seja você mulher, seja você a sua história, seja qual a sua situação, hoje Ele quer se encontrar com você, e Ele quer fazer algo novo. Eu me lembro, um dos capítulos mais marcantes de João é João capítulo 3. Em João capítulo 3, Jesus estava conversando com um homem chamado Nicodemos. E Nicodemos estava ali na nata da sociedade da época de Israel. Por quê? Porque ele era um fariseu. Ele era um homem da lei. Ele tinha dinheiro. Ele tinha status. Ele tinha muito respeito. Ele não andava em qualquer lugar. Ele não falava com qualquer pessoa. Ele era uma pessoa extremamente culta. Ele sabia toda essa parte aqui primeira da Bíblia de cor. De trás para frente, de frente para trás. Nicodemos tiraria a nota máxima no Enem, se fosse hoje. Ele era uma pessoa extraordinária. Mas ele também tinha o impossível dentro dele. Ele tinha questões na sua vida. E numa noite, sem que ninguém visse, ele decide se encontrar com Jesus. E algo muito especial aconteceu. Nicodemos nos ensina que quando o seu impossível se encontra com Jesus, a sua fé é ativada. Algo acontece dentro de você e a sua fé é ativada. João 3, 8 e 9, Jesus estava conversando com Nicodemos e ele estava ensinando algo muito diferente para ele. E ele disse assim: o vento, ele sopra onde ele quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Como pode ser isso? É impossível. Como assim, alguém nascer de novo? Nicodemos, ele tinha todo um sistema de pensamento, todo um sistema religioso. Nicodemos achava que ele tinha todas as respostas.
Quando ele começa a conversar com Jesus, Jesus começa a falar sobre coisas que ele não entende, sobre revelações que ele não entende. E ele começa a perguntar: como pode ser isso? O impossível de Nicodemos era crer. O impossível de Nicodemos era acreditar. E não é verdade que às vezes a gente passa por situações que o mais impossível é a gente acreditar? O mais impossível é a gente mesmo acreditar que alguma coisa pode mudar. Você acreditar que a sua situação pode ser revertida, foi isso que aconteceu com ele. E eu quero dizer para você que talvez você seja uma pessoa que também tem uma série de formações, de pensamentos, de preconceitos, de coisas em que você foi formado na sua vida, mas chega uma hora que isso não é mais suficiente, chega uma hora que isso não traz mais paz, chega uma hora em que você chega à conclusão: eu preciso de uma resposta. Eu preciso que isso faça sentido. Era esse lugar que Nicodemos estava, e ele se encontra com Jesus. Sabe, Jesus não tem medo das suas perguntas. Jesus não tem medo dos seus questionamentos, mas Ele quer ativar a sua fé. Então vá para esse lugar com Jesus, coloca as suas dúvidas, coloca as suas impossibilidades, até mesmo a sua incredulidade, porque Ele mesmo vai te dar a capacidade de acreditar. Ele mesmo vai ativar a sua fé. Jesus estava ensinando para ele algo que era completamente oposto ao que ele estava acostumado, porque Nicodemos, ele estava acostumado com lei, com regra, com coisas rígidas, com coisas muito certas, milimetricamente corretas. Tudo era muito duro, tudo era muito rígido. E aí então vem Jesus e fala: Nicodemos, quem nasce do Espírito é como um vento, é livre, vai para onde quer, a vida nasce. É verdade, Jesus quer ouvir os seus questionamentos, mas quando a gente se relaciona com Deus, a gente não vai ter todas as respostas. Sabe por quê? Porque a gente precisa andar pela fé. Então talvez nessa noite você não receba todas as respostas de Deus, mas você pode receber uma fé renovada. Você pode receber uma fé nova, uma fé ativada, assim como Deus fez com Nicodemos. Então que nessa noite você saia daqui com uma fé que Jesus mesmo vai entregar para você acreditar que o seu impossível pode ser transformado por Ele. Jesus ele andava pelas cidades, ele andava encontrando pessoas diferentes. Certa vez ele encontrou alguém que talvez era o oposto de Nicodemos, era uma mulher que buscava água num poço na hora mais quente do dia, porque ela tinha vergonha de estar num convívio social. E Jesus também entrega para ela uma palavra. Jesus também entrega algo para ela muito especial e que transformaria a vida dela para sempre. Eis-me aqui outra vez, nesse sol de escaldar, volto ao poço pra água buscar. Minha vida é buscar, estou cansada de mim. Até quando não vejo fim? Quantos amantes
Quando o seu impossível se encontra com Jesus, as feridas do seu passado são curadas. As feridas do seu passado são curadas. Em João 4, um dos diálogos mais belos de todas as Escrituras, a gente vê essa conversa de Jesus com a mulher samaritana. E a gente lê no verso 18: e ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Eu não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. O impossível da mulher samaritana era realmente algo impossível. Sabe por quê? Porque o impossível dela era o passado dela. E é verdade, a gente não pode mudar o nosso passado, não é? A gente não pode mudar o que aconteceu com a gente não pode mudar decisões erradas que a gente tomou, por mais que a gente quisesse. Mudar aquela decisão que eu tomei lá atrás, eu não posso, porque ela já está tomada. E essa mulher, ela se sentia assim, ela se sentia envergonhada do passado dela. Ainda mais naquele contexto da antiguidade, em que ela teve um marido após o outro, e ela morava com um homem que não era o marido dela, e aquilo era muito complicado naquela época. E não apenas complicado exteriormente, mas interiormente também, porque ela era uma mulher machucada. E aí a gente vê que ela caminhava envergonhada, solitária. Ninguém me vê. E ela se encontra com Jesus. E é muito interessante que Jesus, ele não finge que nada aconteceu, né? Porque às vezes a gente faz isso. A gente encontra alguém que tem um passado estranho, ou um passado meio chato, ou uma situação meio chata, e a gente conversa como se nada tivesse acontecido. A gente disfarça para você ficar confortável e para a pessoa ficar confortável, né? Aquela conversa assim de elevador. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus foi muito direto ao confrontar aquela mulher do passado dela. Ele falou: é isso, é verdade o que você está me falando. Ele confronta ela. Mas sabe, Jesus não confronta a mulher samaritana para trazer acusação, para trazer vergonha, para expor ela. Jesus fala do passado daquela mulher porque Ele queria curar, porque Ele queria transformar, porque Ele queria tirar o olhar dela do passado e voltar o rosto dela para o futuro. E a gente vê isso claramente quando Jesus conversa com ela. Ele começa a conversar sobre a adoração. E lá em João 4:23 ele fala assim: no entanto, já está chegando a hora. É o futuro, olha para frente, está chegando a hora. E de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. Jesus estava falando para ela: você não vai ser mais uma pessoa envergonhada, uma pessoa que quer se esconder, uma pessoa que quer fingir que nada aconteceu. Você foi chamada para ser uma adoradora. Você foi chamada para olhar para o seu futuro com Deus. E sabe, quando o Espírito Santo trata com você da sua história difícil, de uma situação difícil que aconteceu, Ele não faz isso para condenar você. Ele faz isso para que você olhe para o seu futuro. Sabe por quê? Porque Ele procura por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E você é essa resposta para essa procura de Deus. Ele quer que você olhe para o seu futuro. E Ele quer que você seja curado da sua dor do passado. Talvez de decisões que você tomou, talvez de decisões que tomaram por você, e você sofreu as consequências. E parece muito difícil mudar tudo isso, mas Jesus chama você para esse lugar em que Ele conversa sobre o que aconteceu. E nessa mesma conversa Ele começa a falar com você sobre o seu futuro. Ele começa a falar com você sobre a esperança, sobre o seu chamado, sobre o quanto você é especial para Ele. Foi isso que Jesus fez com aquela mulher. Jesus, na verdade, Ele fez muitos e muitos milagres. Alguns eram no corpo, outros eram na alma. Como essa mulher, ela foi curada na sua alma. Então, talvez hoje é tempo de você entregar mesmo as suas dores emocionais, traumas, pensamentos, aquilo que você carrega, deixa ao pé da cruz. E você vai receber algo especial. Jesus era esse que se encontrava com as pessoas, transformava histórias, transformava mentalidade,
transformava a autoimagem das pessoas, transformava também o corpo, transformava também a saúde. A Bíblia diz que não é nem possível registrar todos os milagres que Jesus fez. Mas João traz um milagre muito especial, de homem que também há muitos e muitos anos estava numa condição muito difícil, uma condição renegada, e Jesus chama ele para fora, e Jesus faz um grande milagre na vida dele. Jesus chama ele para olhar para o futuro, porque ele também estava dando toda a condição para aquele homem levantar e caminhar rumo ao destino que Deus tinha separado para ele. Vamos ficar em pé, vamos louvar o nome do Senhor. O milagre do Senhor está sobre a sua vida hoje. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Se eu crer em ti, se eu crer em ti, Deus o sobrenatural. Se eu crer em ti, se eu crer em ti, Deus o sobrenatural.
Quando você se encontra com Jesus, quando o seu impossível se encontra com Jesus, você presencia milagres, amém? Você presencia milagres. Pode se sentar. Jesus certa vez se encontrou com um paralítico que há 38 anos ficava do lado de um tanque onde as pessoas acreditavam que elas seriam curadas. E Jesus encontra com aquele homem. E a Bíblia diz lá em João 5, quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Não tem ninguém, é impossível para mim, já acabou. E ele disse: enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. Sabe, nós não seguimos a um Deus que simplesmente tem uma mensagem de paz. Nós não seguimos simplesmente a um sistema religioso ou um sistema de pensamentos que ensina a gente a ser moralmente melhor, embora o cristianismo faça isso. A gente não segue uma ideia, a gente segue a um Deus de poder. A gente segue a um Deus que é capaz de transformar as nossas vidas. Então nesse mesmo ambiente de adoração em que você cantou Eu Creio em Ti, eu quero convidar você, se você tem um impossível nessa noite, talvez um diagnóstico, talvez algo no seu corpo, talvez algo na sua saúde, e você precisa de um milagre de Deus, eu vou convidar você a ficar de pé. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção. Se você tem um milagre que você precisa de uma resposta, você já não tem mais recursos, você já não tem meios, você não sabe como isso vai acontecer. Jesus passou aquele dia pelo tanque de Betesda, e nessa noite Jesus passou sobre São José dos Campos. Talvez coisas muito antigas, em que você já até deixou de orar. O Espírito Santo está aqui para fazer algo novo. Você pode cantar isso mais uma vez? Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio no Teu poder, Jesus. Sim, eu creio. Sim, eu creio. Se eu creio em Ti, Deus o sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus o sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus o Cremos em Ti, Jesus. Cremos no Teu poderoso nome. Cremos que o Senhor vivo está. Jesus, nós Te pedimos, vem trazer a cura nessa noite. Nós Te pedimos, começa a tocar pessoas, começa a tocar organismos, começa a tocar corpos, começa a tocar alma, Jesus. Pai, abre portas nessa noite, faz milagres nessa noite, traz recursos do céu nessa noite. Sim, Deus, o Senhor é real, o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel sobre as nossas vidas. Nós aplicamos fé nessa noite. Vem fazer os Teus milagres, ó Deus, e daremos a Ti toda a honra, toda a glória. Começa a tocar agora casas, começa a visitar agora leitos de hospital, começa a tocar agora ambientes, lares, Deus, em nome de Jesus.
Sim, Deus, sabemos que o Senhor é bom. Recebemos do Teu milagre nessa noite. Recebemos da Tua graça nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar. Ele é um Deus de milagre. Ele é um Deus de fazer coisas impossíveis. Ele fazia isso o tempo inteiro. Ele curava e Ele amava pessoas, e nem sempre do jeito que a gente esperava. Às vezes a gente ora e a gente busca uma resposta de Deus, mas nem sempre Ele responde como a gente quer, não é verdade? Nem sempre Ele responde na hora que a gente quer. Nem sempre Ele pede pra gente o que a gente acha que tem que fazer. Jesus certa vez se encontrou com um cego. E Ele pediu que ele fizesse algo muito estranho. Jesus pegou a terra, pegou a saliva mesmo, fez uma laminha e passou no olho daquele homem. Mas sabe, ele começou a ver. Ele começou a enxergar. Porque quando o seu impossível se encontra com Jesus, realmente algo novo acontece. E aquele homem teve a sua vida completamente transformada pelo toque redentor de Jesus. Discípulos pelo caminho, olhou para um homem cego sentado sozinho. De quem é a culpa, Senhor? Foi ele ou seu pai que pecou? Quem nos leva a sofrer e tanta aflição padecer? E a razão dessa dor conhecer. Então respondendo Jesus disse: eu sou a luz. Melhor trabalhar sem o dia, que a noite vem. A sua saliva tornou a terra na qual misturou os olhos dos cegos sem ter a mão, fugindo da escuridão. Desbrilhar a luz do dia. Quem ele era eu não sei, o meu maior desejo. E em seu nome posso dizer, só sei que agora vejo. Quem ele era eu não sei, o meu maior desejo. E em seu nome posso dizer, só sei que agora vejo. Quem ele era eu não sei, o meu maior desejo. E em seu nome posso dizer, só sei que agora vejo. Quem ele era eu não sei, o meu maior desejo. E em seu nome posso dizer, só sei que agora vejo. Quando o seu impossível se encontra com Jesus, a culpa dá lugar à cura. A culpa dá lugar à sua cura. Quando os discípulos de Jesus viram aquele cego que tinha nascido cego, era um cego de nascença, eles fizeram uma pergunta para Jesus. Está lá em João 9, 2 e 3. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Esse homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego?
E disse Jesus: nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Sabe, naquela época, na sociedade judaica, nas sociedades antigas, quando uma pessoa nascia com uma deficiência, as pessoas achavam que aquela criança era uma criança amaldiçoada e que aquela família era amaldiçoada porque aquela pessoa nasceu com esse problema. Então é por isso que os discípulos fizeram essa pergunta, que era uma pergunta muito comum naquele contexto. Então, esse aqui, quem que pecou? Foi ele ou foi os pais dele? E eu fico pensando como que era a cabeça desse homem. Porque ele, desde criança, ele ouviu que ele era amaldiçoado. Desde criança ele ouviu que a sua família tinha feito algo de errado, ou ele tinha feito algo de errado, ou tinha algo de errado com ele. E sabe, há muitas pessoas no nosso tempo que elas estão se perguntando: o que há de errado comigo? Tem algo errado comigo? Será que eu sou amaldiçoado? E elas carregam algo muito pesado que se chama culpa. Aquele homem, ele viveu por muitos anos com a culpa de se sentir pior, de se sentir desprezado, de não entender porque ele era daquele jeito. E a gente vive num tempo que as pessoas, elas estão lutando com a sua identidade, elas estão lutando com culpa, elas estão com gritos de orfandade, gritos de culpa. Mas Jesus não olhou para aquela pessoa, para aquele cego com culpa. Jesus falou: não, essa fraqueza que ele tem, essa questão que ele tem, existe por um motivo. O motivo é revelar a glória do Pai. O motivo é revelar o poder de Deus. A exata área, a exata fraqueza, aquele exato ponto, que era aquele ponto de tanta culpa, de tanta dor, era exatamente aquele ponto em que Jesus mais ia manifestar o seu amor, mais ia manifestar a sua grandeza, mais ia manifestar a sua graça. Tanto foi que ele foi curado. E sabe, foi uma coisa assim, bastante difícil. Sabe por quê? Porque todo mundo conhecia ele. E de repente, chega aquele cego de nascença enxergando. E foi a maior confusão. Ah, você não era aquele, né? Quem fez isso? Não sei quem fez, só sei que agora eu vejo. E foi uma confusão. E entrevistaram os pais, foram atrás dos discípulos, foram atrás dele. Foi uma confusão, sabe por quê? Porque era um testemunho inconveniente. Mas Jesus não estava preocupado com isso. Jesus não está preocupado em ser politicamente correto. Jesus está preocupado em transformar a sua vida. Jesus está preocupado em transformar a sua história. Jesus está preocupado em você ser quem você nasceu para ser. E é isso que Ele quer fazer na sua vida também. Então talvez se você carrega um peso de culpa, um peso de dúvida, algo que falaram sobre você, você não entende bem o que está acontecendo. Eu quero dizer que é exatamente nesse lugar, é exatamente nesse ponto em que Jesus quer revelar a sua graça. Sabe, porque quando o nosso impossível se encontra com Jesus, Ele transforma a gente de tal forma que a minha maior dor se torna o meu maior ministério. Que aquilo que antes era uma fonte de culpa e de dor, passa a ser uma plataforma onde a glória de Deus é manifestada. Onde o seu amor é compartilhado. Então eu quero dizer para você, que a sua história até aqui pode ser transformada por Jesus. E aquilo que aconteceu com você, a forma como você se vê, aquilo que talvez você tenta esconder, Jesus quer trazer à luz, Jesus quer curar, Jesus quer tirar o peso da culpa e fazer de você alguém que anuncia a sua glória, alguém que anuncia o seu poder. É isso que Ele quer fazer. Jesus quer transformar a sua história. Ele quer que você olhe para o seu futuro. Todas as pessoas que a gente falou aqui foi sobre isso, não foi? Jesus quer trazer vida para você. Queria lembrar com você de mais uma história muito especial. Jesus, Ele tinha um grande amigo chamado Lázaro. Lázaro, Marta e Maria. Jesus, quando Ele ia a Jerusalém, Ele ficava ali na casa deles em Betânia, que é perto de Jerusalém. E por muitas vezes Ele ficou ali. Mas certo dia Lázaro ficou muito doente. E ele veio a morrer. E Jesus, Ele não estava ali na hora, Ele na verdade demorou 4 dias depois que Lázaro morreu para chegar até Betânia. E Ele encontrou uma cena de morte.
Ele encontrou uma cena de dor, ele encontrou uma cena de uma dor terrível, de uma perda. Mas ele ensinou para aquela família, ele ensinou para aquelas pessoas, que quando o impossível se encontra com Jesus, ele chama você para a vida. E é isso que ele quer fazer para você. Nessa noite ele quer chamar você para a vida. A gente lê lá em João 11:43, que Jesus foi até o túmulo ali onde estava Lázaro. Ele pediu para que tirassem a pedra. Ele já estava ali há 4 dias, então era um cheiro horrível, era uma situação muito difícil. Mas a gente lê ali no verso 43, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho, e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Aonde quer que haja morte na sua vida, Jesus quer trazer vida. Aonde qual a área, sabe? Porque às vezes a gente tem áreas de morte na nossa vida, não é? Às vezes a gente tem sonhos que morreram, relacionamentos que morreram. Há pessoas que lidam com pensamentos de morte, e parece que a morte está batendo na porta delas o tempo inteiro. Há pessoas que são cercadas por essa atmosfera de morte e é tão difícil. Mas Jesus tem uma palavra para você nessa noite, Ele quer chamar você para a vida. Sabe, quando a gente chega na mesa do Senhor, a mesa de vida, está tudo tão verdejante aqui, lembrando de vida. Eu me lembro que a morte não foi algo que Jesus não conheceu. Jesus, ele era humano e ele era Deus, mas ele teve que enfrentar a morte. Ele teve que enfrentar a dor, ele teve que enfrentar a vergonha. E ali, poucos instantes antes dele ser traído, antes dele ser torturado, entregue para ser crucificado, ele fez uma ceia com os seus discípulos. E ele mesmo disse que ele estava muito consciente do que ia acontecer com ele. Ele estava muito consciente de que ele ia enfrentar a morte. Não tinha sido a primeira vez que ele tinha falado disso. Ele sabia que ele ia ser traído, ele sabia que ele ia ser entregue nas mãos dos acusadores. Ele tinha todo o poder para que isso não acontecesse, mas ele enfrentou a morte voluntariamente. Como que o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, como que ele não poderia, ele mesmo, escolher não morrer? Mas ele escolheu. Ele escolheu enfrentar a cruz. Ele morreu como um criminoso numa cruz romana, deixado de lado, cheio de vergonha, cheio de dor. E ele fez isso porque ele ama você. Ele fez isso porque ele está chamando você à vida. Naquela noite Jesus pegou o pão e ele falou: esse é meu corpo, que vai ser partido. Vai ser partido em favor de vocês. Eu sou o pão da vida. Então ele fala para os seus discípulos: comam desse pão em memória de mim. E foi Jesus também que tomou o cálice e falou: esse é meu sangue que vai ser derramado. Instantes antes dele sofrer terrivelmente, Jesus se entregou. Você entende isso? Jesus entregou a sua vida. Jesus entregou a sua integridade física. Jesus entregou os anos que ele estava ali. Jesus entregou o seu corpo. Ele entregou isso a favor de você. Jesus morreu a minha morte. Jesus morreu a sua morte, para que a gente tivesse a vida dele. Nós já estamos concluindo esse tempo, mas eu quero lembrar com você que a história de Jesus não terminou numa sexta-feira. A história de Jesus não terminou numa sexta-feira escura de dor e de morte, porque o domingo chegou. Quando você entrega o seu impossível para Jesus, você vai receber um amanhecer de esperança. Você vai receber um amanhecer de uma nova história. A gente lê lá em João 20 que a sexta tinha passado, o sábado passou. E no domingo de madrugada, bem cedo, Maria Madalena e algumas mulheres foram até o túmulo de Jesus. E a Bíblia diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo,
estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Eu fico imaginando aqueles primeiros raios de sol chegando. Eu fico imaginando Maria Madalena chegando ali. Será que eu não estou enxergando direito? Será que está escuro? O que está acontecendo? Porque a pedra tinha sido removida. E o domingo chegou. E o domingo da ressurreição chegou. E havia esperança para eles, assim como há esperança para nós também neste dia. La 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 ya la ya la ye, 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 la 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 ya la ya la ye. Vem chegando a madrugada, sol que desponta ao amanhecer. Vem Madalena pela estrada, canta cansada de sofrer. Já faz 2 dias que o mataram, tanta lembrar quem deu. Tanta tristeza e sofrimento, nem quero mais viver. Vem clareando a alvorada, e o sol que sempre a iluminou. Espera nome retirada, na sepultura quem contou. Ao ver vazia a tumba fria, se entristeceu, chorou. Quem retirou o meu bom mestre, onde o colocou? Não chores mais, Maria, alguém me respondeu. Para o pão novo o dia ficou, tudo se esclareceu. Ressuscitei dos mortos, vivo pra sempre estou. Corre a dizer aos teus irmãos que Cristo ressuscitou. Ressuscitei dos mortos, vivo pra sempre estou. Corre a dizer aos teus irmãos que Cristo ressuscitou. La la ya la ya la ye, la 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 ya la ya la ye. O domingo chegou. Jesus vivo está. O nosso Salvador não está num túmulo. Ele não tem um jazigo, porque Ele está vivo. A pedra foi removida. Ele vivo está. E o poder, a Bíblia diz que o mesmo poder que levantou Jesus dos mortos é o mesmo poder que nos levanta, é o mesmo poder que nos dá vida, é o mesmo Espírito Santo que habita em nós quando nós temos uma aliança com Cristo. E Ele mesmo testifica da esperança que nós temos, da graça que nós temos, do futuro que Ele tem para nós. Quando Jesus se encontrou com Marta e com Maria, quando Lázaro estava morto, Ele fez uma pergunta para ela. E Ele perguntou se
se Marta cria nela mesmo, se ela acreditava em quem Jesus era. E Jesus faz uma declaração muito poderosa, está lá em João 11, 25. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus olhou para aquela mulher e ele falou: eu sou a ressurreição, a vida. Você crê? Você acredita nisso? E eu quero te dizer que essa é a exata mesma pergunta que ele faz para você nessa noite. Você crê nisso? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o acesso ao Pai. Eu sou o acesso a Deus. Eu sou o suficiente. Eu amo você. Você crê nisso? Você crê que eu tenho um amanhecer e eu tenho um futuro? E Ele está esperando a sua resposta. Ele está esperando o seu sim. Eu não poderia deixar que você continuasse essa semana, a sua vida normalmente, sem te dar uma oportunidade de você responder a essa pergunta que Jesus faz para você nessa noite. Você crê nisso? Ele é a ressurreição e Ele é a vida.